André Batista é considerado um caveira nato. Ele foi um dos policiais mais conhecidos do Batalhão de Operações Especiais e esteve envolvido nas principais ocorrências do BOPE e do Rio de Janeiro ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000. Hoje, vamos contar a história de André Batista, o histórico policial carioca e homem que influenciou a criação do personagem Matias no filme Tropa de Elite. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História. Eu tô aqui com vocês mais um dia para trocar essa ideia. Muitas vezes a gente fala dos foras da lei aqui, mas a gente também fala das pessoas que defendem a lei, que estão aí na ponta de lança, que estão aí no chão batido, né? Que estão aí no chão de fábrica, ajudando a combater os foras da lei e a organizar e manter a ordem da sociedade, certo? A gente vai falar hoje do André Batista. Eu até procurei o André, né? Mandei uma mensagem para ele perguntando se podia fazer um vídeo e tal. Ele permitiu e a gente vai fazer um vídeo falando sobre ele, tá bom, galera? Vamos lá. Antes de ir propriamente para a história do personagem, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos nessa com a gente embarcar na história do André Batista. Edu, por favor, meu querido, roda a vinheta. Galera, André Batista nasceu em 1º de fevereiro de 1973 em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. André sempre teve o sonho de virar policial e conseguiu ingressar na Escola de Oficiais da PM do Rio de Janeiro em 1992. Em meados dos anos 90, André Batista virou integrante do Batalhão de Operações Especiais, o famoso BOPE. O BOPE, pessoal, não precisa de apresentação aqui, né? Muitos de vocês que nos seguem gostam de segurança pública e certamente já conhecem o BOPE. Aliás, o Brasil inteiro conhece. É uma tropa de elite altamente especializada e que atua principalmente dentro de comunidades. A ação deles muitas vezes é controversa e gera polêmicas, mas os caras realmente são altamente treinados e especializados no que fazem. Eles são conhecidos como caveiras, tá? Antigamente eles usavam roupa preta, hoje já não usam mais. Hoje, se eu não me engano, a roupa dos caras são camufladas, a farda. Durante os anos 90, pessoal, André Batista, o personagem que nós vamos contar aqui, realizou incursões em muitos desses morros cariocas, tá? Muitos dos morros cariocas. Um dia, ele estava comandando uma operação e Batista e outros colegas salvaram uma senhora no meio de uma troca de tiros. Um rapaz, neto dessa senhora, viu a ação e agradeceu os policiais. Esse rapaz resolveu ser policial. O nome desse cara era Adriano da Nóbrega. Olha o cartão de visita do André Batista, velho. Ele influenciou um dos caveiras mais conhecidos da história do Rio de Janeiro. Mas, obviamente, o homem, né, o Adriano da Nóbrega, vai ficar muito famoso na história policial e criminal do Rio de Janeiro. Primeiro a história policial, porque ele era um policial excelente, segundo as pessoas diziam, e depois porque ele acaba virando supostamente um pistoleiro de aluguel. Vocês devem estar se perguntando assim, pô, que diabos de mundo pequeno é esse onde o Adriano da Nóbrega resolve ser policial através do André Batista, que é um histórico policial do BOPE? Bom, pessoal, isso é papo sério. Tem uns amigos cariocas, um abraço pra eles também. Eles dizem que o Rio de Janeiro é tipo um kitnet, tá ligado? Todo mundo acaba se encontrando em determinado momento. Eu não duvido disso, que eu ouço muitas histórias nesse sentido. Mas essa fita do Adriano, ele é apenas uma curiosidade, tá? Nessa história do Capitão Batista. O Capitão Batista é muito mais do que o cara que influenciou o Adriano da Nóbrega a entrar na polícia. Batista foi também instrutor do curso do BOPE, aquele que vocês viram no filme lá, que é terrível, manja. Além disso, ele fez direito na PUC Rio de Janeiro e se formou. Batista já tinha feito muita coisa no BOPE durante os anos 90 e ajudou muito na estruturação do batalhão e na construção do batalhão como uma polícia de referência. Mas nada supera o fato que ocorreu em 12 de junho de 2000, quando Sandro Barbosa do Nascimento sequestrou um ônibus em frente ao Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Como a ocorrência era com refém, o BOPE foi rapidamente chamado e quem estava à frente das negociações era, adivinha, o André Batista. Aquilo ali, pessoal, foi um divisor de águas não só na vida de Batista, mas também na história da segurança pública do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, na história da segurança pública brasileira mesmo. O BOPE chegou ao local muito rapidamente e André passou a negociar com fora da lei. Batista se viu em uma situação muito complicada. Ele percebeu a falta de estrutura que tinha a polícia. Bom, ele já sabia disso, mas ali na prática, né, a falta de estrutura que a polícia do Rio de Janeiro e do Brasil tinha. E o quanto é complicado gerenciar uma crise inclusive daquele tamanho com reféns no nosso país. Bom, no fim do dia, após
após exaustivas tentativas de acabar com aquilo da melhor forma, André Batista convence Sandro a descer do ônibus. Mas o Sandro, pessoal, desceu levando uma refém durante a sua saída. Era Geisa Firmo Gonçalves, uma jovem professora com a vida inteira pela frente. Quando o Sandro estava para o lado de fora do ônibus, um policial, do BOPE se aproximou e fez um disparo. O tiro pegou de raspão na Geisa e fez com que Sandro descarregasse a arma na refém. O BOPE perdeu ali a primeira refém da sua história e também a última. Depois disso, o batalhão nunca mais perdeu reféns. Esse fato que ocorreu ali, pessoal, mudou muita coisa na Polícia Fluminense e também na forma como se gerencia crises no Brasil, inclusive de segurança pública. Capitão Batista, na época, passou por um período de reflexão sobre o que tinha ocorrido naquele lugar. Inclusive, era a primeira vez que o BOPE se apresentava nacionalmente para que todo mundo o conhecesse. O BOPE já era famoso pro carioca, mas pro Brasil ele acaba ficando famoso naquele momento. Batista também diz, pessoal, que a polícia tinha condições de acertar um disparo na têmpora do Sandro. O problema é que tinha muitas câmeras no local, muita mídia, e por questões políticas o disparo não foi autorizado. Após a famosa ação do ônibus 174, André Batista se especializou em crise com reféns. Ele já era especialista nessa área, a gente vai contar para vocês, mas aí ele foi se constituindo como um dos melhores negociadores que tem na praça policial. E é nesse ponto que André irá se destacar na primeira década dos anos 2000, através do grupo de intervenções táticas. É um grupo altamente especializado que não só atua em situações de crise com reféns, mas também estuda e forma bastante policiais especializados. Para vocês terem uma noção, vamos contar uma história aqui que o próprio Batista contou lá no podcast do Fala Glauber. A gente assiste muitas vezes o podcast do Fala Glauber, que é um podcast que é virado para a área policial, eles chamam policiais para ir lá, mas ele consegue retirar muitas informações interessantes, às vezes, para a gente usar aqui. Se liga nessa parada aqui, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão achar bastante interessante como o André Batista tratou essa crise. Tava rolando uma crise penitenciária em Campos dos Goytacazes, que geralmente o carioca chama de Campos, tá? A cidade de Campos, lá no Rio de Janeiro. Mais de 250 presos estavam rebelados ali. Uma delegacia de polícia era o local onde eles estavam rebelados. Na época, prendiam presos, tá? Prendiam as pessoas dentro de delegacias, antes das políticas das CDPs, do Centro de Detenções Provisórias ou dos presídios federais. O BOPE, pessoal, foi chamado para resolver essa rebelião que estava ocorrendo dentro da delegacia em Campos dos Goytacazes. O capitão Batista chegou antes da tropa e ele estava como principal negociador ali dentro do local. O bicho estava pegando. Dentro da delegacia tinha bomba de gasolina que provavelmente era para encher as viaturas, abastecer as viaturas. E os líderes da rebelião queriam 2 carros da marca Monza, da Chevrolet, 2 telefones celulares e armas de fogo de grosso calibre. Na época, pessoal, era final dos anos 90 e início dos anos 2000. A entrada da polícia no Carandiru, em São Paulo, ainda estava muito viva na cabeça da polícia e dos políticos. Vocês sabem do episódio que aconteceu no Carandiru em 1992, o quanto foi controverso, que ele foi pesado. Então, todo mundo que ia lidar com rebeliões tinha que ter isso em mente. Não queremos um novo Carandiru. Então se tomava muito cuidado, pessoal, para tomar qualquer decisão dentro de uma rebelião, principalmente o cara que estava negociando, no caso André Batista. O plano policial, a princípio, pessoal, era de prolongar a negociação para que os presidiários rebelados ficassem cansados e os presos acabassem se entregando. Então o que fazia? Cortava a energia, cortava a água, comida, para que os caras ficassem cansados e uma hora se entregassem. O capitão Batista, então, em determinado momento, fala com o governador ao telefone. Na época, o governador era nada mais nada menos do que Antony Garotinho. Todo mundo sabe que o Antony Garotinho fez a sua vida política falando e trabalhando com segurança pública. Ele era apresentador, jornalista, a principal pauta dele era a segurança pública. E ele é proveniente de Campos, tá, pessoal? Ele é muito poderoso lá em Campos ainda hoje. E o Garotinho disse pro Batista resolver o assunto. Aquilo ali era uma carta branca para resolver, dentro da Constituição, é claro. Então o Garotinho falou para ele: olha, bicho, resolve essa fita aí, que o barato é louco, eu não quero esse problema, então você tem a minha carta para resolver isso. Lógico que dentro da Constituição. Olha só a estratégia adotada pelo André Batista, que prova que ele é um sujeito diferenciado na polícia. Se liga nessa. A primeira fita foi cortar a água e a energia, como a gente falou para vocês, e deixar o tempo passar, porque você vai cansando os malucos. E o Batista foi trocando ideia com os caras. O BOPE ainda não estava no local, só o Batista.
e o BOPE vai servir como arma de negociação daqui a pouco. Com confiança no André, os caras foram se entregando um a um, até que chegou um major. A gente sempre fala que tem um burocrata no serviço público para atrapalhar a nossa vida. E chegou um major lá querendo roubar a brisa do André Batista. E o major da PM disse que ia resolver o problema de vez, que estava demorando muito. O major sacou uma arma e deu um tiro acidental. Isso fez com que os presos perdessem parte da confiança no Batista. Quem conhece de negociação com bandidos, que tenham reféns, sabe que você precisa estabelecer uma relação de confiança naquele momento para que o cara faça o que você deseja que ele faça. E esse tiro que o major deu de forma, enfim, acidental, fez com que os caras perdessem a confiança e complicou toda a situação. Com o tiro, o pessoal voltou pra dentro da carceragem e a situação se complicou ainda mais. O Batista foi trocar ideia com os caras depois do tiro acidental e os caras disseram: pô, mano, vocês são tudo maluco, cara, vocês estão dando tiro um no outro aí e quer que a gente se entregue, tá doideira? Aí é o momento que o BOPE chega no local. E Batista, vendo aquela tropa toda de preto e tal, e que realmente, mano, fora da lei tem medo e respeita. Então, junto com a tropa dele ali, ele ganhou um novo poder de negociação. É como eu falei pra vocês, pessoal, geralmente bandido tem receio do BOPE, porque é uma tropa que entra arregaçando tudo mesmo e passa fogo, tá? O Batista chamou os líderes da cadeia e perguntou quem era o líder da rebelião. Quem é o chefe da rebelião aí? Os presos disseram que era um cara que tinha 400 anos de cana. O André Batista falou: mano, se o cara tem 400 anos de cana, esse cara não vai se entregar nunca. E aí o André Batista disse pros caras: aí, rapaziada, vocês estão vendo o BOPE aqui, né? Todo mundo. Não tem mais como fugir, esses caras cercaram. Ninguém quer que isso aqui vire um Carandiru, né? Então vocês precisam resolver esse BO pra mim, que vocês estão aí dentro. Batista meteu um papo reto no cara. Você precisa me ajudar, velho. Vai lá e resolve isso daí. Pô, o Batista chegou num sequestrador, um cara pá, que era bandidão e tal, e falou: mano, você vai resolver esse bagulho aí pra mim, senão nós vai invadir isso aqui. Você vai resolver essa fita. Aí o cara disse: tá certo, eu vou resolver essa fita aí. Calma que nós vai resolver essa parada aí. Pode ficar tranquilo que nós vamos resolver essa parada. Esse presidiário, né, bonzão aí, juntou mais uns caras e eles foram até a carceragem onde tava o chefe da rebelião, que tava armado. Eles deram uma coça no cara e entregaram o cara e a arma do cara na frente da delegacia pro André Batista. Sem óbito, sem sangue, a não ser umas porradas que o cara que organizou toda aquela bagunça tomou, tá? Isso o Batista conta, mas a gente cruzou algumas informações e tem reportagens na Folha de São Paulo, no Jornal O Dia e em outros meios que confirmam o que o André tá falando pra gente. Pesado ou não, galera? O homem era bom de serviço ou não era bom de serviço? Você é louco, cara. Seguinte, rapaziada, o Batista virou major e aos poucos foi deixando o BOPE. Isso é comum quando os anos vão passando. O cara numa tropa de elite, ele vai perdendo saúde. O Batista, pessoal, também participou da produção do livro Elite da Tropa e também da produção e escolha do elenco do filme Tropa de Elite. Aliás, o Batista conta que até hoje o pessoal acha que ele perdeu a vida por conta daquela cena do Tropa de Elite 2, em que os policiais corruptos executam o André Batista, que no filme é baseado, influenciado pela figura de Batista, tá, pessoal? Hoje o Batista é palestrante e percorre vários lugares do Brasil falando para milhares de pessoas. Mas ele, pessoal, é um elemento fundamental, e a história dele é um elemento fundamental para compreender a história do BOPE e da polícia do Rio de Janeiro nos últimos 30 anos. Então fica o registro aí da gente estar fazendo um vídeo sobre o André Batista, pra gente estar fazendo um vídeo de contexto e de história sobre a trajetória desse personagem e a trajetória da polícia enquanto esse personagem ele era ativo nas forças policiais e de segurança do Rio de Janeiro, tá bom, galera? Então vai mais um vídeo aí que a gente tá falando dos caras dentro da lei. A gente tem outros vídeos aí também do Dr. Elvis Seco, que era o maior combatente de comércio internacional de entorpecentes, do caçador de milicianos, que é o Dr. Felipe Cury, do Lincoln Gaki, combatedor aí também, promotor de justiça. Então a gente tem vários vídeos em que a gente conta dessas pessoas, desses caras que estão por dentro da lei, combatendo o crime e o crime organizado, dando suas vidas aí pelo trabalho policial, certo, pessoal? Antes de ir embora, considere apoiar a gente no Apoia-se, na plataforma Apoia-se e no Pix, porque muitos dos nossos temas acabam não sendo totalmente monetizados. E o que acontece? A gente precisa de uma ajuda de vocês, de um auxílio de vocês, né, monetário. Então, vocês podem assinar
o nosso grupo no Apoia-se a partir de R$2. A partir de 50 vocês entram no nosso grupo de estudos, que é um grupo que a gente tá debatendo ideias. Eu tô atualizando os caras de vários casos policiais, inclusive lá que a gente estuda. E no Pix, qualquer valor monetário aí que nos ajude. Fala, pô, gostei muito do vídeo, eu queria que os caras falassem sobre isso. Vou dar uma ajuda pros caras. Ademais, o mais importante mesmo é deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, o nosso nome, com outras pessoas, beleza? Eu sou Joel Paviotti, fui, valeu e obrigado pela sua companhia mais uma vez.